áreas em nossa vida. E eu fico pensando, e às vezes é com a gente do mesmo jeito. Deus está falando assim pra gente, olha, muda tal coisa. Porque tu continua desse jeito tu não vai chegar onde eu quero que tu chegue. E a gente continua fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Aí até que o Senhor permite que as coisas ruins aconteçam para que a gente olhe e comece a ver que existem coisas que estão erradas. A gente se olha, às vezes não acha que... Eu achava que eu não tinha orgulho de nada, né? E quando eu fui ver, eu era orgulhosa, assim, de ser cristã. E querendo ou não, eu me achava mais superior a outras pessoas que não eram, que não tinham Cristo. E o Senhor pegou e me mostrou exatamente ali, ó, você precisa mudar isso, Sara. Você precisa saber que você não é diferente das outras pessoas, que não é porque você é cristã que você tem uma auréola, né, na sua cabeça, você é um anjo, você é, né, você tem superpoderes, não é. Não é você igual a qualquer pessoa. E ali o Senhor começou a trabalhar em quem eu era, dentro de mim, e na minha fé, no meu orgulho, né? E o Senhor começou a trazer coisas que eu precisava mudar. Então, a gente começa a entender aqui que quando Deus permite que nós sejamos provados, nós temos que nos gloriar com isso. Por quê? Porque se o Senhor está permitindo que a prova chegue na sua casa, é porque você precisa aprender algo. É porque você precisa mudar algo na sua vida. E hoje eu olho e eu entendo como isso. Eu entendo que foi necessário que isso acontecesse. E eu vou dizer para você, quando eu comecei a entender que eu precisava passar por esse processo, eu agradeci a Deus. Como assim, Sara? Eu consegui dobrar meu joelho e falar, Senhor, obrigado. Obrigado pelo Senhor estar permitindo eu passar por tudo isso. Que eu sei que tu tens o melhor para a minha vida, para a nossa família. E se não fosse isso, talvez nós continuássemos no mesmo jeito que nós estávamos. E aí você olha, ah, Sara, mas você é cristã, você é filha de pastor. Mas, gente, a nossa vida de cristão é melhorar e melhorar, né? A gente tem que seguir melhorando. A gente segue um caminho, a gente conhece Jesus, a gente começa a traçar um caminho, né? E a gente é como, no início, a gente é como o bebê, né? Depois a gente vai crescendo e a gente tem que amadurecer. E eu me lembro uma vez que eu estava de madrugada com meu pai, porque sempre tem alguém que tem que dormir com ele. E naquela madrugada, eu lembro muito bem que eu estava ali, Senhor, mas por que isso, Pai? Por que isso aconteceu? Eu creio que tu podes, né? Por que o Senhor permitiu que meu pai voltasse para casa, mas desse jeito, dessa forma, né? E eu questionando o Senhor e falando com ele. Nós fomos acostumados, irmãos, a viver uma vida sempre de triunfo e triunfo, né? Mas da nossa concepção de triunfo, né? Vitórias e vitórias, né? E quando não foi exatamente como nós estávamos acostumados, a gente achou ruim. Aí sabe o que o Senhor falou para mim? Eu não quero criar filho mimado. Ele falou bem assim. Eu quero criar filhos fortes e guerreiros. Você quer ser criada com sim sempre? Com coisas boas sempre? Sempre vitórias e vitórias? E o Senhor pegou e falou para mim. E hoje, quando eu estava meditando antes de vir falar com vocês, eu não sei explicar isso, mas, gente, olha, a gente é doido mesmo. A gente, assim, olha, tem algo diferente mesmo. Porque o Senhor falou exatamente no meu coração. O Senhor falou bem assim: eu não tenho derrota para os meus. Aí você diz assim: ai, Sara, mas seu pai tá acamado, né? Situação dele. Sim, mas o que está acontecendo dentro da família, a gente é inexplicável. O que Deus tem feito na minha vida. Então, isso para mim não é derrota, isso para mim é triunfo. Talvez diferente da minha concepção antiga de triunfo, né? Que eu achava que era só coisas boas e coisas boas. Não, as coisas ruins vêm para ser bênção na sua vida. E hoje eu vejo isso de uma concepção diferente. E quando eu lembro que eu olhei a situação, né? E o Senhor falando, ministrando ao meu coração hoje, que existe só vitória e vitória para a vida do cristão. Como assim? Olhando a situação do meu pai hoje, eu posso falar para vocês que se ele for curado, vai ser vitória. E se ele for levado pelo Senhor, vai ser vitória também. Sabe por quê? Porque a morte para o cristão é lucro.
Então, tipo, não tem como dizer para você que foi uma derrota. Então, quando as pessoas olharem e quiserem falar que foi uma derrota, meu pai ter morrido, porque não foi a Covid que matou que levou meu pai a tudo isso, não. Isso aí foi permissão de Deus por algo. E o Senhor sabia o que ele precisava tratar no meio deles. Então ele permitiu que isso acontecesse para que o nome dele fosse glorificado. Então meu pai ficando curado ou não, vai ser o nome do Senhor glorificado. Meu pai sendo curado ou não, vai haver vitória das duas partes. Então eu não acredito em derrota. Eu acredito no mistério de Deus nas coisas que ele faz. Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque se você for olhar por esse ângulo, o ângulo natural, é estranho você olhar e dizer, ah, mas é a vitória, como assim? Se ele ficou desse jeito, dessa forma, mas é a vitória, gente. O meu pai poderia ter morrido lá dentro do hospital. E o Senhor não permitiu. Então ele já saiu de lá com vitória, ele saiu vivo. Ele foi o único que saiu da UTI vivo, então isso já é uma vitória para nós. E o que o Senhor tem feito através da vida dele naquela cama, nas nossas vidas, isso é muita vitória. Amém? Então eu queria compartilhar com vocês sobre essas três características, gente. Nós temos que nos gloriar nas tribulações e nas dificuldades. Por quê? Primeiramente, porque ela vai produzir em nós a perseverança. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser fiéis e nós temos que aprender a caminhar com Cristo, estando bem ou não estando tão bem as coisas, né? E o Senhor quer trabalhar em nós e criar filhos que não sejam mimados, mas filhos fortes e filhos guerreiros. Nós precisamos entender isso, que o não de Deus, ele vem para moldar a gente. Aleluia. Então nós precisamos entender, porque o que o Deus tem falado comigo sobre a questão de compreensão. Muitas vezes, quero compartilhar isso com vocês. Quando nós estamos passando por momentos difíceis e nós recebemos não de uma pessoa que nós contamos tanto, né? Que vai ajudar a gente, nosso amigo, um familiar. E quando aquela pessoa diz não pra a gente costuma pensar, viu só, né? Fulano, quem diria, né? Ajudei tanto e agora fulano não me ajudou. Fulano não me tratou bem, fulano não fez o que eu queria, não fez nada por mim. Nós precisamos entender e compreender que muitas vezes as pessoas falam não no momento que nós precisamos, porque elas têm uma razão. Então elas fazem porque elas têm uma razão. E muitas vezes nós não sabemos a razão e às vezes a gente quer, tipo, ficar bravo com a pessoa, né? Falar mal, ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E não, aquela pessoa ela tem um motivo. E nós precisamos compreender que se ela disse não é porque ela tem um motivo e porque Deus permitiu, porque geralmente o Senhor quer trabalhar nós dois. É Deus e eu. Entendeu? Então, quando você receber um não de uma pessoa que você estava esperando, compreenda e entenda, não fale mal. Entenda que foi o Senhor que permitiu tudo aquilo, porque ele precisava ter um tete a tete com você. E as pessoas que eram para estar ali, supostamente com você, o Senhor não queria, porque o Senhor queria trabalhar em ti. Então, você precisa compreender e não falar mal. Então, o Senhor começou a trabalhar comigo a questão de compreensão. Compreenda os seus nãos. Compreenda as pessoas ao seu redor. Entenda. Entenda. Então, o Senhor começou a trabalhar comigo compreensão, tirando o orgulho, trabalhando na questão de persistência, de oração, de buscar a presença do Senhor, de mudar aquilo que não estava bom e de fazer enxergar coisas que nem todo mundo vê. Então, o Senhor começou a trabalhar. E exatamente como o Senhor falou, que ele não ia mudar o cenário, mas ele ia me mudar no cenário. Então, eu comecei a entender que as coisas não iam ficar exatamente como eu queria, mas que o Senhor ia trabalhar em mim. Então, gente, entenda que quando o Senhor permite que a prova chegue na sua casa, é porque ele quer trabalhar em você algo.
viu? O mal não pode chegar até você se Deus não permitir, porque nós somos guardados por Ele. Se Ele permitiu, meu irmão, é porque Ele quer trabalhar em você alguma coisa. E você tem que chegar e falar assim, o que que foi? Onde é que eu tô errando? Onde é que eu preciso arrumar? Eu sei que existe algo que o Senhor quer trabalhar. Então a gente precisa entender que o caráter aprovado só vem na aprovação. E esse caráter aprovado que nós vimos ali é uma pessoa, né, honesta, uma pessoa com um conjunto de qualidades, né, uma formação moral perfeita. O Senhor quer trabalhar em nós essas questões de como cristão, nós precisamos entender. E logo isso, mais adiante, o que, que vai acontecer? Depois de tudo isso, depois de você ser provado e persistir, depois de você ter o caráter aprovado, o que, que vai vir? Vai vir a esperança, né? E a esperança, o que, que é? A esperança é uma confiança que algo bom vai acontecer. A esperança não deixa de ser uma fé, né? Então nós precisamos entender que a esperança anda junto com a fé. E nós vamos só adquirir essa esperança, né, e essa fé se nós estivermos aliançados, né, juntamente com a persistência, né, e o moldar do Senhor nas nossas vidas, para que nós adquiramos essa fé que dias melhores virão. Então nós precisamos entender sobre essa questão. Gente, o que Deus tem feito na minha vida nesses dias, eu não tenho como explicar para vocês aqui tudo. Eu não tenho como falar para vocês aqui tudo. Eu só comentei com meu esposo e falei: meu Deus, será que é porque eu vou completar 30 anos? Porque do ano para cá, para esse ano, eu amadureci tanto em questões de diversos assuntos. Gente, eu vou dizer para vocês: o que Deus tem feito na minha vida é inexplicável. Então, eu entendo hoje e eu agradeço a Deus, porque eu sabia que eu precisava passar por isso para que o Senhor moldasse certas áreas da minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos anos na vida de cristão e tem coisa na nossa vida. Eu vou falar isso aqui, ó, vai ficar na cabeça de vocês, hein? Passamos anos com os nossos cuidados, as nossas bolinhas, né? Como assim, Sara? Nós vamos caminhando nossa vida de cristão e nós passamos por coisas e dificuldades. E aí, sabe o que a gente costuma fazer? É pegar as nossas tristezas e as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas rancores, tudo. E a gente começa a fazer um cuidado, sabe? Fazer uma bolinha com aquilo assim, e a gente agarra aquilo ali, né? E fica com aquilo amarrado com a gente. Então, às vezes, Deus está falando e a gente, não, Senhor, isso aqui não, Pai. Não mexe nisso, Senhor. Não toca nisso, Pai. Não, porque, sabe, Senhor, eu sofri tanto. Sabe, Senhor, eu passei por tantas coisas. E aí, o Senhor quer tocar naquilo, a gente fica segurando. A gente fica ali, ó, com aquilo na nossa mão, né? Tentando agarrar aquilo pra gente. E o Senhor não consegue tocar naquelas áreas da nossa vida porque a gente não permite que o Senhor trabalhe em nós. Aí chega uma hora que o Senhor falou: não, olha, chega. Você precisa mudar isso aí. Pare de ter essa autopiedade. Você é forte. E a gente fica com aquela autopiedade em nós mesmos pelas coisas ruins que aconteceram com a gente. O Senhor falou: larga disso aí, mulher. Larga disso aí, homem. Eu quero te fazer forte. E a gente fica aguardando aquilo. Aí sabe o que acontece? O Senhor vem e permite que o vento venha. Aí eu vou falar para você alguma revelação que o Senhor falou para mim. Quando o vento vem, só fica o que é seu. Porque você pode estar arrumado, um chapéu, né? Vamos colocar como se fosse as nossas dores fossem os nossos enfeites, tá? A gente enfeita, a gente guarda a dor, a gente segura aqui, mas quando o vento vem, fique no vento para você ver. Começa a cair tudo, não começa? Cai tudo. Cai chapéu, sai casaco, sai touca, né? Sai coisinha do cabelo. E aí, o que que fica? Fica só você. O que eu quero dizer com isso? Fica só a sua essência, quem você é. E o Senhor permite o vento na nossa vida exatamente para isso, para extrair de nós quem nós somos. E às vezes nós esquecemos com as dificuldades de quem nós somos. E o Senhor permite a dificuldade para vir, ó, você é isso. É isso que você não é a sua dor. Você é isso aqui, ó. Você não é só tristeza. Você é isso aqui, ó. E o Senhor começa a extrair isso da gente. E é isso que eu tenho vivido. O Senhor tem extraído de mim.
extraído de mim coisas fortes que eu nem sabia que eu era. Eu tinha esquecido, talvez pelo caminho, né? E o Senhor começou a extrair essas coisas. Então, hoje, eu tenho que levantar minhas mãos e me gloriar na aprovação, porque eu sei que essa aprovação é porque o Senhor tem algo reservado para mim muito melhor lá na frente e eu precisava disso. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês isso nessa noite. Se gloriem na aprovação. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido nesses últimos dias, mas eu sei que tem sido dia difícil e não é só para mim, não, é para muita gente, viu? Então, eu queria falar para você nessa noite, se você está passando por dias difíceis, se glorie no Senhor, glorifique o Senhor, agradeça e entenda, o Senhor tem algo muito maior para ti. Entenda que essa dificuldade é para te fortalecer, não é para te matar, não, viu? Então, entenda que é nessa dificuldade que o Senhor quer te levantar muito melhor. E em todos os aspectos, viu, gente? Melhor emocionalmente, melhor como pessoa, melhor como cristã, melhor como filha, como esposa, como mãe, como pai. Então entenda isso, que é em todos os aspectos que o Senhor trabalha na gente, não é só na área espiritual, não. Quando o Senhor permite que o vento venha, meu filho, ele trata todas as áreas da nossa vida, viu? É na mente, é emocional, é físico, é no tratar com as pessoas, é relacionamento de esposo e esposa, é com filhos, é fora, é com amigos, é com família. O Senhor vem para tratar tudo na gente, viu? É para extrair o melhor de nós. Então, irmãos, nessa noite eu queria entregar essa palavra para você. Se agradeça ao Senhor e se alegre, porque o Senhor está trabalhando no seu caráter, o Senhor está trabalhando em você para levar você muito mais longe. E Ele só permitiu isso porque você precisava. Entenda, eu precisava disso. Então o Senhor permitiu, porque tem coisas que nós só vamos mudar com aquela dificuldade. E Deus conhece o nosso coração. Então, nessa noite, eu quero entregar essa palavra para você. Se glorie na aprovação. Se glorie na aprovação. Que o Senhor tem vitória para a tua vida, viu? E olhe, a vitória nem sempre é como a gente vê, tipo assim, né? A cura, o milagre. A vitória nem sempre é assim. Entenda isso. A vitória, para nós que somos cristãos, é diferente daquela que a gente está acostumado a ver por fora. Então, entenda, o amadurecimento, o crescimento espiritual, a vitória, ela nem sempre é o que nós estamos acostumados a ver. Às vezes ela vem aí, como é que se diz? Disfarçada de dificuldade, viu? Entenda isso. Disfarçada de dificuldade. Amém?